Bom dia a todos. É uma alegria estar com vocês na manhã de hoje. Vocês já conhecem o Virgílio, sabe que ele troca os tempos todas as vezes, né? Ele combinou comigo um, eu cheguei que estava outro, mas tem um tema muito interessante, que é a reencarnação, a sua mecânica e a sua aplicação na vida prática. Por que esse tema? Porque normalmente, quando a gente fala de reencarnação, usa-se principalmente para falar sobre as injustiças sociais, o porquê na família, dos problemas. Então, sempre para explicar o passado, né? O passado e a sua influência hoje, mas e na vida diária? Conhecer a reencarnação tem alguma aplicação prática? Serve para alguma coisa ou é só para explicar mesmo o passado? Então, nós estávamos pensando sobre isso quando nós assistíamos uma aula onde o professor explicava como preencher uma guia de internação. Era um curso de psiquiatria e o professor explicava que quando a gente ia preencher uma guia de internação, havia uma divisão, a grosso modo, dos transtornos mentais que não obedecia rigorosamente uma questão científica, e sim uma questão administrativa. Porém, essa divisão tinha alguns motivos. Eu vou falar para vocês o nosso tema, então, reencarnação. Ele dizia o seguinte: em termos administrativos, não são médicos, em termos administrativos, os transtornos mentais são divididos para efeitos sociais, efeitos econômicos, da seguinte maneira: existem os transtornos de grande gravidade, que são aqueles que requerem internação. Então, quando a gente preenche, a gente coloca grau 1. Então, são aqueles transtornos que têm necessidade de internação. Oligofrenias, hemifrenias, esquizofrenias paranoides graves, são aquelas em que o paciente ameaça a sua própria integridade ou a integridade das pessoas ao redor, necessitam então internação. E eles têm internações periódicas. As de grau 2 são os que são de médio a grave. São aqueles que a internação é eventual. Então, eventualmente, quando eles têm um surto, é necessário a internação. Porém, eles precisam de medicação para manter-se íntegros. Então, são aqueles que há um acompanhamento de medicação necessário e internação eventual. Aqueles de grau 3 são aqueles em que a internação acontece esporadicamente. A medicação e o tratamento ambulatorial são normal, são aqueles de média gravidade. E aqueles de baixa gravidade, em que a medicação é eventual e o tratamento apenas ambulatorial. Ok, ele escreveu isso, ensinou quais seriam as doenças que você colocaria nessa forma e explicou: professor, não tem nenhuma justificativa para esse tipo de divisão? Por que elas são divididas assim nesses graus? Bom, há sim alguma base científica nessa divisão. Elas acompanham a ideia que se tem de que essas doenças de baixa a alta gravidade são ocasionadas em determinadas faixas etárias que dariam origem a esse tipo. Como assim? Bom, dizem que os transtornos de alta gravidade são aqueles em que a origem do transtorno acontece de 0 a 6 meses de idade. Se existe algum problema no desenvolvimento da mente entre 0 a 6 meses de idade, isso daria origem aos transtornos de alta gravidade. Por quê? Porque de 0 a 6 meses que na personalidade se forma o eu. Não sei se vocês já viram, quem já viu bebês, prestou atenção nos bebês, tem um determinado momento em que o bebê reconhece o próprio corpo. Ele começa a brincar com a mãozinha, com o pezinho, com parte do corpo. E ele acha muito interessante e engraçado quando ele mexe a mão. Já viram isso no bebê? Alguém já viu o bebê? Você olha a curiosidade dele, porque ele percebe
Então ele descobre que ele mexe a mão. E ele ri muito quando ele faz isso. Já perceberam? Esta fase é quando você reconhece o próprio eu. Porque antes disso, o bebê não reconhece a si e ao outro. O seio faz parte dele, ele não tem uma filha. Nesse momento é que ele identifica o eu. É uma parte muito importante do desenvolvimento, porque você reconhece a si mesmo. Depois disso, você tem de 6 meses até mais ou menos 3 anos de idade, uma fase também importantíssima do desenvolvimento, que é o reconhecimento do outro. Quando você tem algum problema no desenvolvimento desse aspecto da personalidade, que vai de 6 meses a 3 anos de idade, você tem os transtornos de média a alta gravidade. São aqueles que necessitam de medicação para se manterem ricos, com internações eventuais. Mas por que tem tanto problema? Porque nessa segunda fase, a criança já reconhece o eu, ela estabeleceu a sua identidade e começa então a reconhecer os outros. Então ela começa a reconhecer os familiares. Então, de 6 meses a 3 anos de idade, ela estabelece quem são as outras pessoas. E que as outras pessoas não são um bloco só. Existem aqueles que são mais próximos, os familiares, e as pessoas estranhas. É quando a criança que ia com todo mundo começa a estranhar as pessoas, reconhecer quem é da família e quem são outras pessoas. E ela começa a estabelecer uma hierarquia entre essas pessoas. As pessoas mais próximas e as pessoas mais distantes. E ela começa a estabelecer as primeiras noções de quem é mais importante e quem é menos importante na sua relação. É uma fase extremamente séria. Quando se tem algum transtorno do desenvolvimento nesta fase, você tem a esquizofrenia simples, paranoias, psicoses, doenças que necessitam de medicação, porém internação apenas quando há um surto mais sério. Depois dessa fase, que vai de 3, 4 anos de idade até os 7 anos de idade, é quando você começa a estabelecer as suas relações sociais. Então, a família que eu amo, aqueles de quem eu gosto, os colegas que eu encontro eventualmente e os estranhos, você começa a estabelecer suas relações sociais. Então você reconhece na sociedade quem você ama, quem você gosta, quem você apenas conhece. Então a criança começa a dar noções de valor a esses relacionamentos. Quando ela tem um transtorno nesta fase, dão-se as doenças de média a baixa gravidade. Média, vamos ouvindo? Tudo isso de gravidade. Então aquelas de média a baixa gravidade, em que a medicação é eventual, o tratamento ambulatorial. E depois dessa fase, ela já estabeleceu a personalidade. Ela foi construída, está estabelecida sua identidade com outras identidades hierárquicas. E ela vai passar, então, a usar esse material nas suas relações afetivas. Então, após os 7 anos de idade, a personalidade está completa e você vai fazer uso dela. Então, os transtornos que acontecem daí em diante não são transtornos de base, são transtornos de utilidade e que normalmente o tratamento é psicoterápico. E medicação é apenas uma medicação sintomática, ansiedade ou depressão, fenômenos mais simples, que não requerem medicação para a manutenção da saúde. Então, essas fases do desenvolvimento é que registram a gravidade das doenças. E ele escreveu então um pouco mais a respeito das fases do desenvolvimento. Então, vamos marcar de 0 a 6 meses, 6 meses a 3, 4 anos de idade, e de 3 a 4 a 7 anos de idade. E após isso. Porém, quando ele disse essas fases do desenvolvimento, me chamou a atenção uma coincidência muito interessante com os escritos de André Luiz, através de Chico Xavier. Que André Luiz faz uma referência muito interessante que coincidiu com essas informações da psiquiatria. Ele diz que a reencarnação
se completa fisicamente aos 7 anos de idade, que vem ser justamente aquela que ele diz que é quando se completa o desenvolvimento da personalidade. Olha que coisa interessante. André Luiz diz que ela se completa aos 7 anos. Por quê? Então, quer dizer, a reencarnação não acontece na concepção? Não. Na concepção, você começa a reencarnação. Então, ela se inicia na concepção, mas ela só termina aos 7 anos de idade. Por quê? Porque a reencarnação é quando o espírito está ligado ao corpo, né? Molécula a molécula, né? Quando eu falo espírito, eu falo perispírito e perispírito. Então, quando o espírito e o perispírito se ligam ao corpo, molécula a molécula, você está o quê? Reencarnado. Então, antes de estar totalmente ligado, você não está totalmente reencarnado. Como assim? Porque quando há a concepção, nós temos um espermatozoide e uma célula ovo. E você tem, então, quando eles se fundem, fecundação, e quando se inicia a reencarnação, uma única célula. E no perispírito, quantas células tem? Trilhões e trilhões de células. Mas ele está ligado ao corpo por uma única célula. Aí eu pergunto, ele está mais para lá ou mais para cá? Ele está mais encarnado ou mais desencarnado? Ele está muito mais o quê? Desencarnado do que encarnado. Ao longo de uma semana, essas células vão se multiplicando. Uma em duas, duas em quatro, e vai numa progressão geométrica. Então, após a primeira semana, você tem algumas centenas de células. Mas mesmo assim, algumas centenas de células físicas e o resto está onde? No mundo espiritual. Então você está muito mais desencarnado do que encarnado. E isso vai acontecendo, as células vão se multiplicando, a embriogênese vai acontecendo, mas mesmo assim, você ainda tem muito mais células no mundo espiritual do que no mundo físico. Que significado tem isso? É uma coisa muito simples. Se você está muito mais para lá do que para cá, quando você sai do corpo, aliás, você é um adulto ou você é um mundo de protoplasma? Quando os médios videntes veem o espírito reencarnando, eles veem um montinho de protoplasma ou veem uma pessoa? Bom, de que é o protoplasma? Uma gosma. Eles veem uma gosma ou veem uma pessoa? Nas descrições todas da literatura, ele vem como? Como um adulto, não é? É um adulto que diz, estou reencarnando. Então, quando ele sai do corpo, o que é a maior parte do tempo, ele vem como o quê? Como um adulto. E esse adulto, o adulto que ele era quando? Na outra encarnação. Então, durante o período embriológico, você é muito mais o quê? Adulto do que, não vou nem dizer criança, do que gosma. Então, você é um adulto. Se você é um adulto, você pensa como o quê? Como adulto. Você sente como o quê? Como um adulto. Então, de 0 até o nascimento, por exemplo, nasceu recém-nascido. Das 24 horas do dia, quanto tempo passa dormindo o recém-nascido? Ou melhor, mais fácil, quanto tempo ele passa acordado? Quem já teve um recém-nascido recente aqui vai lembrar, né? Então, recém-nascido. Quanto tempo ele passa acordado? 4 horas, né? E essas 4 horas divididas ao longo do dia, que ele mama e dorme. Então, quer dizer, nas 20 horas que ele passa dormindo, para onde ele vai? Para o mundo espiritual. Esse cérebro recém-nascido está totalmente formado? Não. Ou seja, o cérebro está formado. Tem alguma exigência? Não. Então, quando esse espírito sai do corpo, ele é um recém-nascido ou ele é um adulto? Adulto. Porque ele ainda tem trilhões de células para lá. Muito mais para lá do que para cá. Então, quando ele sai do corpo, ele é o quê? Adulto. Então, o neném vai crescendo e começa a ficar mais tempo acordado. Mas mesmo assim, a maior parte do tempo ele passa onde? No mundo espiritual, como recém-nascido ou como adulto? Como adulto. Mas peraí, Beth, que significado tem esse? Quando a gente acompanhar o desenvolvimento, vai ficar claro. Aí André Luiz tem uma outra experiência no mundo espiritual. Ele vai para uma colônia
E lá naquela colônia ele vê um monte de crianças. Mas peraí, criança no mundo espiritual? Quem lembra dessa fala? Ele vai, criança. Mas que crianças são essas? Aí o mentor explica o seguinte: depende de quando a desencarnação acontece. Se acontecer até certa data, até certo ponto, você vem para o mundo espiritual como adulto. Se acontece depois, você vem, antes vem como o quê? Depois vem como criança. Como assim? Se a desencarnação acontecer até antes dos 7 anos de idade, você vai para o mundo espiritual como adulto. Se acontece um pouco depois disso, você vai para o mundo espiritual como criança, e lá faz um desenvolvimento muito mais rápido que aqui, até atingir novamente a idade adulta. Por quê? Pergunta de por que isso? Porque até os 7 anos o quê? A reencarnação não se completou. Então não é só 7 anos, é um pouco antes. Até mais ou menos 5, 6 anos, você vem como adulto. Depois disso, você começa a vir ora como criança, ora como adulto, até os 7 anos de idade. Então, até mais ou menos 5, 6 anos, você vai para o mundo espiritual como um adulto. Depois disso, você vai como uma criança que faz o desenvolvimento. Isso é muito interessante, porque bate com as informações. Mas vamos lá, o que acontece exatamente de 0 a 6 meses? De 0 a 6 meses, você está formando o corpo ainda. Então, quando o espírito está fora do corpo, ele é completamente adulto. Não há exigências muito grandes. Você passa mais tempo dormindo do que acordado. Ok. Mas, de 6 meses a 3, 4 anos de idade, o que acontece intensamente no desenvolvimento físico? A formação do... Lembram? Os neurônios se multiplicam até que idade? Os neurônios até 3, 4 anos de idade. Então o cérebro começa uma ação intensa, começa a se exigir cada vez mais do espírito informação, porque a criança começa a passar cada vez mais tempo acordada e ela começa então a prestar atenção no quê? Na realidade. Os estímulos ajudam o desenvolvimento cerebral. Ela já presta atenção nas cores, já presta atenção nas formas, então ela começa a desenvolver o quê? Atividade cerebral intensamente. E isso vai intensamente até que idade? 4 anos de idade. Com 4 anos de idade, o seu cérebro está o quê? Formado. Aí, até os 7 anos, o que você vai fazer? Crescer. Com 7 anos, você tem todos os sistemas orgânicos formados. E a cada 7 anos, nós trocamos quase todas as células, com exceção das células cerebrais. Então, a cada 7 anos, não é número cabalístico, não, é um fenômeno biológico. Então, a cada 7 anos, você troca quase todas as suas células, menos as células que não se multiplicam. Então, aos 7 anos, o seu corpo está o quê? Completamente formado, e a reencarnação está completamente feita. Você não vai ter, você vai ter um crescimento apenas, mas todos os sistemas. Então, o espírito está ligado ao corpo por todos os sistemas orgânicos. Ok? E o que isso tem a ver com transtornos mentais? Tudo. Quer ver um exemplo? Nós temos um casal que está muito mal. Estão tendo dificuldade no relacionamento. E estão entrando num divórcio litigioso. Um divórcio litigioso significa o quê? Ofensas, palavras duras, coisas que são ditas, depois até arrependidas, mas na hora. Mas esse casal tem um cuidado, né? Quando eles estão brigando para valer, eles costumam preservar as crianças mais velhas, não é? Ninguém escuta vendo um menino de 4 anos que pode assustar, pode traumatizar a criança, não é? Toma-se o maior cuidado em o que você diz
diante de uma criança dessa idade. Mas os recém-nascidos, os bebês, por quê? Ele não entende nada mesmo, não é verdade? Ele não vai lembrar do que foi dito. Ele não vai nem reagir a respeito. Afinal, ele não entende absolutamente nada do que você está dizendo. Então, normalmente a gente não preserva os bebês desse tipo de conversa. É aí que mora o problema do céu. Se você disser determinadas coisas para o seu bebê, quem é que vai entender? É um bebê? Então, se você disser para o seu bebê, eu não quero você, você é um fardo, uma prisão, eu odeio você, quem escuta é um bebê? E como é que um adulto reage quando você diz isso para ele? Reage como? À altura, não é verdade? Ele reage à altura. Então, como quem escuta é um adulto e que reage à altura, as emoções que ele sente são muito, muito mais intensas do que de uma criança de 4 anos de idade, que não vai entender muito bem o que você está dizendo. Se você disser isso para uma criança de 4 anos, ela vai entender mais ou menos. A mamãe está nervosa. Mas o bebê vai entender perfeitamente bem e vai reagir à altura. Só que tem um problema. De 0 a 6 meses, você está formando as bases da personalidade. Está formando o eu, a estrutura básica da personalidade, de onde você vai desenvolver todas as outras funções cognitivas. E se você está fazendo isso, está fazendo isso onde? No cérebro. Lembra? Você ainda está se desenvolvendo. As células cerebrais estão se multiplicando, estão se estruturando, a química cerebral está se formando, os neurotransmissores, onde a gente falou de neurotransmissores, estão em formação. Se nesse momento, esse espírito que está tendo esse trabalho tão sério, tão importante, tão significativo, é tomado de rancor, de ódio, de mágoa, que tipo de vibração está produzindo? Que tipo de transtorno você vai plasmar nesse cérebro em desenvolvimento? Aqueles que darão origem aos transtornos mentais de alta gravidade, que dão origem às internações periódicas, epifrenias, oligofrenias, esquizofrenias paranoicas, esquizofrenias psicóticas, etc. Após os 6 meses, é uma outra fase de desenvolvimento, ainda importante também. Ainda uma química significativa está envolvida. São os neurotransmissores mais complexos. Então a serotonina entra em atividade. Porque lembra? Começa a exigir do cérebro. Então esses neurotransmissores de aplicação mais delicada começam a ser produzidos em larga escala. E nesse momento você expõe a sua criança aqui, a um ambiente extremamente conturbado, a palavras duras, insegurança, medo, angústia. E nessa fase ele ainda sai como o quê? Adulto. Quando é que o espírito começa a perder a lucidez espiritual? Em torno de 3 anos de idade. Em torno de 3 anos de idade, o espírito reencarnante começa a perder a lucidez. Por quê? Porque o cérebro começa a exigir atividade. Então ele começa a perder a lucidez como espírito adulto para se tornar o quê? Criança. Então cada vez mais, quando ele sai do corpo, ele vem como o quê? Criança. Não todas as vezes, mas uma boa parte. Agora, isso aí é o filho, acho. Talvez. Bom, não voltei. Então, em torno de 3, 4 anos de idade, o espírito começa a perder a lucidez espiritual, o que bate com uma outra informação científica muito interessante. Doutora Helen Van Bach, uma psicoterapeuta infantil, psicóloga, depois neurologista, canadense radicada nos Estados Unidos, conta no livro
uma experiência muito interessante que ela viveu e que deu origem às pesquisas que ela passou a realizar, então, o que a tornaram muito famosa. A doutora Hélio Bach era uma psicóloga infantil. Quando ela travou contato com um paciente de mais ou menos 2 anos de idade. Ela foi contatada porque a escola do garotinho chamou os pais, porque ele estava num quadro de depressão, muito triste, não comia bem, dificuldades para dormir, dificuldades para se relacionar na escola. Chamou a atenção dos professores a sua tristeza muito intensa. E eles pediram que os pais entrassem em contato com o terapeuta infantil. E a doutora Hélio Bach foi escolhida para o papel. Mas o interessante era os motivos por que o garotinho estava muito deprimido. A história do garotinho era muito interessante. Eles achavam que ele tinha uma inteligência fora do comum. E ele tinha uma fixação enorme por bombeiros. Desde pequenininho, ele amava ouvir das sirenes de bombeiros. O primeiro brinquedo que ele amou era, claro, o caminhão de bombeiros. Então toda a família e os conhecidos sabiam dessa sua predileção por carros de bombeiro ou qualquer brinquedo que fizesse referência aos bombeiros. A coisa que ele mais amava era se vestir como um bombeiro. A primeira vez que o levaram para visitar uma estação de bombeiros, ele entrou em êxtase. E ele sempre dizia que ele era um bombeiro. E as suas brincadeiras infantis envolviam sempre o capitão dos bombeiros, Mark. E o capitão dos bombeiros, Mark, era capaz de fazer qualquer coisa. Então, passou por tempo e começou: eu sou o capitão dos bombeiros, Mark. E todas as vezes ele dizia, e um dia ele virou para a mãe: mamãe, eu sou o capitão Mark dos bombeiros. Eu gostaria de falar com a minha mulher e os meus filhos. E a família riu, muito engraçado, né? Capitão Mark dos bombeiros. E, mamãe, eu precisava muito falar com a minha esposa. Eu sou o capitão Mark dos bombeiros. E eu tenho uma esposa e 3 filhos. E eu precisava muito falar com a minha esposa. Que engraçado, que imaginação vívida, não é? Que coisa interessante. Mas à medida que ele foi crescendo, foi ficando muito intenso. Se eu sou o capitão Mark, eu preciso ir para a cidade tal, falar com a minha esposa e os meus filhos. Quando ele atingiu 2 anos de idade, ele começou a ficar triste. Querido, por que você está triste? Estou com saudade da minha esposa e dos meus filhos. Mamãe, por favor, eu precisava ver a minha esposa. Os pais acharam que estava muito intenso. Eles começaram a cortar essa história, essa brincadeira, pedir que as pessoas evitassem de fomentar sobre bombeiros, deram sumiço nos caminhões de bombeiro, e ele só fez pior. Precisava muito encontrar minha esposa e os meus filhos. E aí, ele começou a ter insônia. Por que você não quer comer, meu filho? Eu estou muito triste. Estou com saudade da minha esposa e dos meus filhos. E ele começou a manifestar-se fisicamente problemas. Aí a resposta foi assim: só não há mais condição. Ele não participa. Ele está no quarto desse. Então, entraram em contato com a doutora Hélio Bach para tratar o garotinho que estava com depressão, porque estava com saudade da sua esposa e dos seus filhos. Doutora Hélio Bach, que era ateia, que não acreditava em mundo espiritual e nada disso parecido, achou que a família de alguma maneira estimulou aquela fantasia a ponto daquilo se tornar uma psicose. E ela começou então a conversar com ele, para ver até que ponto aquela fantasia estava gerando aquilo. Mas era uma fantasia muito vívida. Ela achou que o menino era super dotado, porque as características tão intensas daquela fantasia, o Mark tinha uma personalidade, tinha endereço, tinha telefone, tinha seguro social. Se o menino tinha menos de 3 anos, não sabia nem ler. Como tinha seguro social? Como ele sabia o que era isso? E ela ficou tão curiosa com os detalhes que aquela fantasia tinha, que ela resolveu o que qualquer um de nós, faria, diante disso. A curiosidade levaria a gente fazer o quê? Será que realmente? E ela foi. E descobriu que existiu o Capitão Mark dos bombeiros na cidade avenida. Será que alguém contou para ele? E ela tentou descobrir quem foi que disse isso. Quem foi que estimulou ela? Ela
achou que a criança não estava psicótica, ela tinha sofrido maus tratos. Alguém a estava alimentando com aquele tipo de coisa. Mas não conseguiram identificar a família. Depois de tentar várias abordagens terapêuticas sem nenhum resultado, ela resolveu que iria iniciar uma medicação pesada com a criança. Mas ela ainda estava insegura a respeito de começar algo assim. Aquele menino era tão inteligente, tão brilhante, a medicação pesada iria de alguma maneira. E ela resolveu, bom, como se chamou a família, conversou, disse, olha, eu pretendo iniciar uma medicação pesada com ele. Porém, eu gostaria de fazer uma última tentativa. Quem sabe se a gente der aí um choque e ele visse que ele não é o bombeiro Mark, talvez fosse possível. Eu vou tentar entrar em contato com a família do Capitão Mark, dos bombeiros, e tentar um encontro. Quem sabe, talvez, o choque da realidade altere o quadro. E ela entrou em contato com a viúva do Capitão Mark, dos bombeiros. E conversou com ela, falando que ele tinha um garotinho, ela tinha um garotinho com essas características. E a senhora teve a maior boa vontade. Não há problema, eu participarei do encontro com a criança. E eles marcaram uma entrevista. Uma entrevista que ela achava que seria natural, ele veria que aquilo não era real, e finalmente, talvez, quem sabe, com esse choque, ele pudesse sair da fantasia e ela não teria, então, que iniciar uma medicação antipsicótica. E houve o encontro da viúva do Capitão Mark dos bombeiros e o jovenzinho de 2 anos e meio. Quando ele encontra com ela, fulana, sou eu. E na conversa que se inicia, ele começa a dar detalhes íntimos do casal. Informações precisas de coisas, inclusive, que ela não sabia a respeito de seus companheiros. Foi chamado seu melhor amigo. E ele confirmou a identidade precisa do Capitão Mark dos bombeiros. Não vou dar detalhes, porque a família ainda. E foi confirmado que aquele só podia ser Capitão Mark. E a doutora Helen ficou estarrecida, não era possível. E ela resolveu pesquisar a respeito. Havia outros fatos parecidos e era muito mais comum do que se imaginava. Crianças entre 2 a 3 anos de idade que apresentavam lembranças de vidas passadas. Ela travou contato com o trabalho de Ari Stevenson, do Dr. Rabindranath Banerjee, da Índia, e descobriu um universo inteiro de informações. Mas uma coisa interessante ela percebeu. Havia uma coisa em comum com aqueles fenômenos. Normalmente, era muito intensa, crianças que pareciam superdotadas, com características muito além da idade, que desapareciam em torno de 4 anos de idade. Esses fenômenos de lembranças de vidas passadas eram muito comuns. Porém, em torno de 4 anos de idade, essas lembranças desapareciam juntamente com essas capacidades, aparentemente, de gênios que elas pareciam possuir. E elas se tornavam crianças absolutamente normais após essa idade. Então, era muito comum que dissessem, não se preocupem, a não ser no caso da criança, ele estava muito intenso, não se preocupem porque isso desaparece. Então, é muito comum em terapeutas, são fantasias, ela tem uma imaginação muito vívida, ela tem... E daí, some. Realmente some. Por que some? Porque a partir dos 4 anos de idade, o cérebro está o quê? Totalmente formado e o espírito faz o quê? Perde a lucidez. Quando ele perde a lucidez e começa a sair do corpo como criança, ele esquece as coisas que ele viveu na outra encarnação. Então existem crianças que com 2 anos começam aparentemente a ter comportamentos muito adultos, muito maduros, porque são o quê? Lembranças que elas trazem e que normalmente desaparecem em torno de 4 anos de idade, que é a idade que André Luiz diz que o espírito começa a perder a lucidez, e um pouco depois, 5, 6 anos, quando ele desencarna como criança. Então já são 3 informações que batem com o mundo espiritual.
Divaldo Franco conta numa palestra uma história muito interessante. Ele estava fazendo uma palestra quando uma mãe veio conversar com ele, falando do seu problema. Eu acho que eu tenho um problema de reencarnação na minha família. A minha filha, desde que nasceu, me rejeita. Nunca permitiu que eu a amamentasse. Ela aceitava outras mães, mas a mim não. Toda vez que eu a pegava no colo, ela gritava e chorava, parecia que me reconhecia. Com outros familiares não era assim. E ela foi crescendo e passou a me rejeitar violentamente. Ela nunca me chamou de mamãe. E ela me rejeita. Nunca me abraçou. Ela tem 2 anos e meio e nunca me abraçou. E diz que não gosta de mim. Eu queria que você desse uma explicação. É um inimigo do passado que reencarnou? É alguma coisa que eu fiz a ela? E o estado de desespero da mãe foi tão intenso que ele pediu uma orientação à amiga espiritual, que disse: não é um problema reencarnatório, não é um problema do passado, não é uma realidade passada, não tem nada a ver. Mas como não? Desde que nasceu, nada aconteceu na vida dela que justificasse isso. Teve uma vida tranquila, teve um casamento estável, foi um bebê muito esperado, planejado. Que motivo ela teria para me rejeitar assim? Eu não sou uma mãe ruim. A minha espiritual diz que não é um problema do passado, é um problema do presente. Isso o que é que pode fazer com que uma criança pequena tenha esse tipo de reação no presente? Ela nunca ficou com ninguém, nunca teve uma babá, eu sempre tomei conta. Ela não gosta de mim, mas de alguma maneira, Joana diz que é no presente. E no dia seguinte, o casal voltou. Os amigos espirituais pediram que você se recordasse do que aconteceu na sala de parto. Na sala de parto? Foi um trauma no nascimento? Não exatamente. E ela tentou recordar com os familiares que estavam presentes o que aconteceu no parto. Foi um parto tranquilo, não teve problema, era o primeiro filho, mas ela estava bem assistida. Nada aconteceu. Ela não lembrava de nada. A criança nasceu sem problemas. Lembre com mais precisão. O que você disse quando o bebê nasceu? Você lembra o que eu disse quando ele nasceu? O marido estava junto. O que aconteceu? De repente ela lembrou. Eles não sabiam o sexo da criança. Resolveram. E ela estava no parto. Quando o neném saiu, o médico levantou e disse: é uma menina. E ela disse: que pena. O problema é que ela estava de pé ao lado, assistindo, e ouviu e entendeu perfeitamente o que foi dito. Se você não me quer, eu também não quero você. E assim começou a reencarnação da história. Ela rejeitava a mãe, como um adulto rejeitaria alguém que lhe demonstrasse qualquer tipo. Bom, mas isso foi um lapso, não foi uma coisa importante? Sim, mas para ela foi. E o que eu posso fazer? A mentoria espiritual sugere que quando ela dormir, você converse com ela e diga, explique, fale a respeito dos seus sentimentos. Porque quando a menina estava acordada, ela rejeitava. É difícil você, a criança que te rejeita. Então, toda vez que a criança era colocada para dormir, ela estava do lado e começava a conversar com ela, como um adulto que ela era. E explicar o que aconteceu, explicar que não era intenção, que foi algo sem importância. Pedir perdão. E começou a conversar: como eu te amo, como eu te preparei para a sua presença, o seu quarto, as coisas que eu faço por você, como eu te amo. E ela começou todas as noites a falar com a criança a respeito dos seus sentimentos. 4 meses depois, a menina acordou. Mamãe! Chamou a atenção. Ela nunca havia chamado ela de mãe. Mamãe, sonhei que você me amava.
É verdade? É. E ela passou a mãe pela primeira vez, com quase 3 anos de idade. Abraçou a mãe pela primeira vez. Porque ainda dava tempo. Porque se fosse depois, seria muito mais complicado. Porque ela ainda podia conversar, porque um adulto ainda é capaz de entender determinadas nuances. Mas uma criança seria mais complicado, não é? Então, entender a mecânica da reencarnação tem aplicação prática na nossa vida diária? Afeta a forma com que nós concebemos a educação infantil? É importante te entender como é que isso acontece? As experiências, mesmo entre não espíritas, é muito intensa. Quem aqui já teve a experiência de conversar com o bebê na barriga e ele se acalmar? Olha como o próximo. Quem já fez a experiência? Pegar o bebê recém-nascido, conversar com ele seriamente e o bebê acalma. Em qualquer plateia, vocês veem, plateia não interessa. As experiências são reais. Você conversa com o recém-nascido seriamente e explica. Porque imagine bem, você, adulto, de repente está paraplégico numa cama, totalmente incapaz, aos cuidados de outra pessoa, indefeso, cego, surdo, mudo, sem poder se expressar, aos cuidados de alguém que diz que você é um fardo. Qual a sua reação? Vocês podem imaginar então qual é a reação do espírito reencarnado. Porque reencarnar, para as pessoas também, é uma coisa horrível. Pensa bem. Até suas funções fisiológicas estão a cuidar de outra pessoa. É uma posição extremamente vulnerável. E você é consciente disso. Então, você está dizendo então que a culpa dos transtornos mentais não. Existem as potencialidades do espírito. Porque Freud sempre diz, né, que a culpa de tudo é da mãe, né? Só que nós somos espíritas. E como somos espíritas, fica um pouco diferente. Pode ser que a culpa seja da mãe, mas cada um tem a mãe que merece. Ok? É um fator reencarnatório. Então continua sendo um problema de quem? Da própria pessoa. Tá? Então não é a mãe. Então digamos que você traga potencialmente as matrizes de transtornos mentais. E você entra no processo reencarnatório. Se este lar que está recebendo esse espírito com essa matriz potencial de um transtorno mental grave, cria um ambiente altamente acolhedor, tranquilo, pacífico, que lhe dê para essa pessoa, nessa condição, tranquilidade, calma, que ela seja recebida e sinta essa reciprocidade, né? Você é bem-vindo, eu quero a sua presença, você é esperado, nós vamos ajudar você, estaremos disponíveis. E toda vez que você tenha cuidado com o bebê, você manifeste verbalmente esse interesse na sua presença, essa vontade de que ele esteja bem, vontade de dar segurança, e você cria uma atmosfera extremamente acolhedora. Esse espírito vai ter tranquilidade suficiente para passar talvez a primeira fase do desenvolvimento sem transtorno. Então o que poderia ser uma doença muito grave se transforma num transtorno de média a baixa gravidade. Fugir do transtorno, com certeza ele não fará, já que ele traz no espírito. Porém, nós podemos colaborar para atenuar ou agravar esse potencial transtorno. Porque apesar de nós não sermos os agentes do problema, nós somos copartícipes dessa situação. Porque ninguém recebe o espírito com potencialmente transtornos mentais sem fazer parte daquele motivo. São os cúmplices do passado, são os agentes causadores do processo que têm que participar. Então, entender a mecânica da reencarnação. Para quem vivencia o processo da reencarnação, então, mas eu não tenho mais, mas tem netos, tem filhos, tem amigos, para quem você pode ajudar nesse sentido. E essas informações
comprovações científicas não são dizer, porque a gente dá a explicação da reencarnação, mas já é de caso reconhecido na enfermagem neonatal de que a presença e a conversa da mãe afeta diretamente o desempenho dos tratamentos feitos em UTIs neonatais. Que a presença da mãe, a conversa da mãe com o pai, do pai, no bebê reencarnante, no recém-nascido que está na incubadora, tem um efeito terapêutico que potencializa a ação dos medicamentos de 32% a 64%. É inequívoco. Tanto que hoje em dia, o acesso dos pais às UTIs, apesar da contaminação, apesar de tudo, é necessário e aceito, estimulado para melhorar a saúde do recém-nascido. Tirar o recém-nascido da família, mesmo que a criança doente, isolada, é altamente prejudicial. Isso não é uma tese espírita, é uma tese que pode ter acesso em todos os tipos de cuidado neonatal. E o entendimento do processo reencarnatório é essencial para que a gente desenvolva técnicas de educação compatíveis com esse reconhecimento. Então é muito comum crianças bem pequenininhas parecerem precoces, né? Aí senta na mesa, ela tem uns modos, ninguém ensinou, ela é assim. Ela tem essa característica, roupas, escolhas, depois passa. Então até mais ou menos 4 anos parecia tão precoce, tão genial, daqui a pouco ficou normal. Ela volta à normalidade, porque ela perdeu o quê? As lembranças do passado. Então a gente lidar com isso. Isso acontece com qualquer criança. A gente nunca presta atenção nas conversas que as crianças têm, nas brincadeiras, onde elas manifestam essas lembranças. Elas são tão observadoras? Sim, porque elas são o quê? Adultos. Entendem muito mais do que se imagina a mecânica dos relacionamentos. Captam, lembra? A criança capta. Claro que capta. Agora, depois dessa idade, elas captam cada vez menos. Aí, na psicologia, dizem que ela está tendo lá problema na escola, interesses outros. Não, ela vai perdendo essa lucidez. E ela assume sua condição reencarnatória e é uma criança. O conhecimento é extremamente importante para que a gente possa prevenir os problemas, atenuar os que já existem e possibilitar melhores condições. Reencarnar é muito mais difícil do que desencarnar. Olha só. Infelizmente, o tempo a gente não viu. Não pode. Que horas? Abriu para perguntas? Pode? Não, acho que Ok. Então, isso aqui é um pouco da mecânica da reencarnação. A gente pode lembrar um pouco a parte do seminário, que a gente fala sobre a reencarnação, provas da reencarnação e mais. Então, eu vou dar, o vídeo que eu dou ali, 10 minutos para perguntas. Eu fiquei um pouco confusa com essa história do espírito perder a lucidez. Fiquei um pouco confusa. Perder a lucidez é o seguinte: você sai do corpo, tem alguma coisa que te prenda? Tá. O que acontece? Quando você chega nessa idade, a criança começa a usar o cérebro, as várias áreas cerebrais. Com isso, a exigência do espírito de assumir essas funções. Para ele assumir essas funções, o que acontece? Ele tem que se transformar de adulto em... Mas quando ele assume essas funções, o que ele vai perdendo? Se você está tendo exigências no mundo físico, você pode sair do corpo e ficar livre? Não. Então o que acontece? Cada vez que você sai do corpo, você é menos o quê? Você mesmo e mais o quê? A criança. Então você vai perdendo a sua lucidez espiritual. Entendeu? Foi ou não foi? Esse processo de reencarnação, que não está completo, parte está reencarnada e parte não, grosseiramente o espírito estaria dividido. Essa parte reencarnada está presente no corpo. A parte não reencarnada está sempre ao lado do corpo. Olha só, gente. Isso aí, essa pergunta, era possível há 30 anos, quando o livro foi lançado. Mas hoje em dia, que nós estamos num universo multidimensional, essa pergunta não vai mais. Por quê? Porque aqui a gente está falando de várias dimensões e não de um espaço físico.
Então, em 1930, década de 30, quando os livros de André Luiz foram lançados, a física, como nós conhecemos, não estava difundida. Então, eles tentavam explicar mais ou menos para as pessoas como é que seria o processo reencarnatório. Como é que vai caber? Você diminui os espaços. Hoje em dia não faz sentido. Porque, por exemplo, nós estamos aqui. Se a gente acelerar a velocidade dos componentes do nosso corpo, a gente deixa de estar aqui e está em outra dimensão. Se a gente quiser voltar a essa, o que a gente faz? Desacelera e a gente volta para essa dimensão. Então, o universo multidimensional é muito simples. Então, imagine que você tem alguns componentes no nosso mundo físico de 3 dimensões, 4 dimensões, e alguns na dimensão espiritual. Mas com conexão. Por exemplo, aqui nós não temos espíritos. Eu quero dizer o seguinte, porque para esse ser adulto que não reencarnou, ter acesso a esses acontecimentos aí junto ao bebê, é porque ele está ciente, ele está presente, está conectado de alguma maneira. E como é que seria uma explicação possível para essa multidimensão? Tem um livro da Ivone Pereira, Nas Voragens do Pecado. Na parte final do livro, nós temos um ambiente espiritual, um castelo, uma família, e 2 espíritos encarnados. Os 2 foram inimigos quando encarnados. Os 2 morreram, saem do corpo e vão para o mesmo local. Um deles é a jovem Ruth Carolina, né? Chega lá no lugar e olha e vê o castelo todo destruído. Como foi na realidade. Tudo destruído, queimado. Vazio, sem ninguém. No mesmo lugar onde ela está o Luiz de Narbonne, desencarnado também. Parado onde ela está. Ele sente a presença dela, mas não vê. Ela sente a presença dele, mas não vê. Quando ele olha para o castelo está inteirinho, todo iluminado, cheio de gente. Abrem a porta, entra meu filho. Aí ele entra no castelo, cheio de familiares. E ela fica parada lá, olhando tudo arruinado. A pergunta é, onde está o castelo? Está lá ou não está lá? Está e não está. Na dimensão dele, está. Na dimensão dela, não está. Na nossa dimensão física, também não está, porque ele foi queimado. Então, por exemplo, esse local aqui, nós temos o tamanho da casa física. Mas no mundo espiritual não tem o tamanho? O que a gente sabe? Que normalmente o trabalho espiritual é 10 vezes maior do que o nosso a nível físico. Então, muitos centros espíritas têm anexos como hospitais, como enfermaria, como atendimento para um monte de coisa. Ou seja, o espaço físico que a gente vê aqui é um. Se a gente estivesse entrando no centro do mundo espiritual, como é que seria? Então, com isso, vocês conseguem visualizar aqui que é um espaço multidimensional? Então, no mundo espiritual, 2 espíritos se encontram. Você vê ele vestido de um jeito, com aparência, ele olha para você e vê totalmente diferente. Qual é o conteúdo que define a realidade? A mente. O espírito reencarnante está ligado ao corpo. Então, lembra aquele anel fluídico que tem? Então, todas as informações são compartilhadas a nível físico e a nível espiritual. Através do perispírito, a gente não passa as coisas espirituais para o corpo? Doenças, mazelas, coisas que a gente traz do passado? Da mesma maneira, a gente passa coisas físicas para onde? Quando nós reencarnamos, nós não somos mais espírito. Nós somos o quê? Alma. E a alma é a interação espírito-matéria. A gente até falou sobre isso uma vez, né? Você não sabe onde começa um e termina o outro. Não há uma divisão nítida. Aqui começa o espírito, aqui não. Como essas dimensões não têm limites precisos, é como se fosse o quê? É quando uma cor transformando em outra. Você consegue ver exatamente quando o amarelo vira laranja? O arco-íris. Você não já viu um arco-íris? Dá para ver a linha que divide os dois? Não, é um vira o outro e você não sabe dizer onde é que começa. Da mesma maneira é o processo reencarnatório. Você não sabe precisar onde é o começo, onde é o fim. É a alma. Só levanta agora, só para a gente pegar, que só tem 10 minutos. O meu está cansadinho de dizer. Só fala bem alto. A minha vizinha sofre muito com a possível rejeição na filha dele, você contou aí, né? É uma luta, é terrível. Possivelmente é qualquer coisa. Daí, surtir efeito, quando a gente estivesse dormindo, ela conversar com ela entre 10 a 12 anos. Já passou já. Agora você vai procurar uma terapia. Situação ali. Sim, você vai procurar ajuda profissional. Porque isso aí funciona quando, até uma certa idade, quando o espírito consegue o corpo é o quê?
Adulto. Você pode ter uma conversa séria. Então, com adulto, você chega e tem uma conversa séria. Com uma criança, já é mais complicado. Então, o ideal é que ela procure ajuda profissional. A séria coisa lá. Ajuda profissional. Nós estamos vivendo uma época maravilhosa. Tá? Deus, além de justo, Ele é misericordioso e bom. Então, essa época maravilhosa é o acesso. Tá? O pessoal pensa, a mulher foi condenada a parir com dor. Hoje em dia não, tem anestesia, morfina, peridural, tipo assim. Então não é mais obrigação. Ninguém precisa sentir dor, tem os analgésicos. Então onde se manifesta a misericórdia divina? Aspirina, Novalgina, Tilenol. Olha quanta coisa maravilhosa Deus nos oferece para diminuir o sofrimento. Então você não está condenado a sentir a dor. Você deveria trabalhar para evitar que a dor aconteça, que a causa está em você. Agora, os paliativos é a misericórdia divina para ajudar a gente. Então, os terapeutas estudam tanto com o objetivo de quê? Ajudar nessas situações. Então, terapia vale a pena ser feita quando necessário? Sim. Tem muita gente que faz desnecessariamente, né? Mas quando é necessário, é útil. Tem muita gente que diz, não, você não deve procurar terapia, não, você tem que pagar o karma. Uma coisa meio aí, porque nesse caso, essa terapia de falar com a criança no quinto funciona até mais ou menos a idade que essa lucidez permite você ter essa conversa de homem para homem, né? Depois disso, aí você vai ter que usar a técnica infantil, de educação, disciplina, ou então um terapeuta especializado na área. Mas levanta seu braço para saber quem mais tem pergunta. Alguém mais tem pergunta? Só dois. Essa questão de parentesco. Vamos dar um exemplo assim, como você falou do envolver. Deixou juntos, então como ele vai entrar a moça, casou novamente, teve outros filhos e se encarna. Quando as duas se encarnaram, lá você responde. É que, olha só, a pergunta dela. Quando desencarnar, quem vai ser a esposa? Quem vai ser os filhos? Entendeu? Do mar, ainda é o mar. Marquei casou de novo, morreram todos. Quem é a mulher? Quem é o marido? A gente está tentando, muitas vezes, tem muitos livros saindo, em que a gente tenta materializar o mundo espiritual, quando é o contrário. Lá é o mundo real, aqui que é a fantasia. Quem assistiu o filme Matrix? Levanta o braço. Quem não assistiu, vale a pena. É um filme de aventura, mas é muito interessante o conceito. Então, no filme Matrix, tem lá um menininho monge, uma mulher, lembra? E ele está mexendo com a mulher, fazendo transformações. Aí ele explica para o cara, o segredo é você saber que isso não é uma colher, é uma manifestação da sua mente. Esse aqui não é o mundo real. Então as relações de parentesco aqui, pra gente, você está no Brasil, você acha que isso é o certo. Na Índia é totalmente diferente. Por exemplo, aqui as mulheres andam de mão dada na rua, não andam? Vocês veem homem fazendo isso? Se vê, vamos logo fazer o quê? Julgamentos apressados, não é verdade? Vocês terem uma ideia, em São Paulo, um problema seríssimo. Um pai e um filho estavam abraçados assistindo um show e foram atacados por pessoas que acharam que era um casal homossexual. Então, cuidado com os julgamentos. Mas aqui, homens não andam de mão dada na rua, não é? E vocês acham que essa é a relação correta. Na Índia é o contrário. Se duas mulheres andarem de mão dada, todo mundo vai parar para olhar. Lá os homens andam de mão dada normalmente. Dois amigos estão conversando, não andam de mão dada. É perfeitamente natural o costume na Índia. Mulheres é que não fazem esse tipo de contato. Tá? Os homens podem. Tá? Sabe por quê? Tem uma explicação. Que as mulheres têm certa fragilidade de caráter, podem confundir com seriedade e outras coisas. Os homens não fazem isso. É o que eles falam lá. Então, para você, o costume perfeitamente natural aqui é totalmente antinatural no país. As relações familiares são totalmente diferentes nos países diferentes. Então, por exemplo, aqui, uma família é bem separada. Uma família é o pai, a mãe e os filhos, né? Você vai na Grécia, é totalmente diferente. Não tem essa família, o pai, a mãe e os filhos. Não existe família que não tenha 3 tios, quantos primos, todo mundo morando junto. É natural. E isso em outros países é totalmente distinto. Por exemplo, na Índia, quando você vai se casar, eles fazem um contrato bem cedo.
e mandam você morar com a sua sogra, para a sua sogra te criar. Porque ela que sabe que o filho vai precisar do casamento. Então, nada mais, lógico. Então, para muitas indianas, a sogra é muito mais mãe do que a mãe. Não. Culturas diferentes. É a mulher criada pela sogra. Em compensação, na Papua Nova Guiné, você tem uma filha e ela chega a certa idade, você vai numa feira e vende no casamento. Quando você quer uma esposa, você vai na feira e compra uma. E você pode ter quantas quiser. Pode devolver? Não pode vender depois. Comprou a sua. Eu tive acesso a isso. Eu fiz um curso no Japão e quem explicou o costume foi o príncipe, filho do rei, com a 32ª esposa. Eles estavam no Japão fazendo curso e eles explicando esse costume. Que ele tinha vontade de mudar a condição da mulher na Papua Nova Guiné. Porque a mulher é um bem. Então a filha, ela é um patrimônio que você vai vender. Então é a única função da mulher. Então quando eles gostam de ter filhos, significa que se tiver muitas filhas, ele vai ter um lucro fantástico quando ele vender as meninas na feira. Ele vai na feira, aí os caras começam a vir, achar uma, aí eles começam a negociar e tal. E essa é a função dos caras. Sim, é isso que eu estou falando. Aqui, você é uma pessoa. Quando você está no mundo espiritual, minha mãe é médica. E ela, no começo, ela ficava muito surpresa como as pessoas são diferentes. Você aqui, por favor, me cure, tira essa doença. Aí chega no não, de jeito nenhum, eu preciso ficar doente, eu tenho que ficar doente. Quem está dizendo a verdade? Você aqui ou você lá? Não. Tem gente que no mundo espiritual é tão diferente e se encontrasse consigo mesmo, você reconhecia. Por quê? Porque a nossa perspectiva do mundo espiritual é muito diferente. Vocês têm que entender o seguinte, é muito difícil você fazer essa tradução. Muitos livros não são verdadeiros. Você está tentando transpor para o mundo espiritual coisas que são físicas. Por exemplo, beber Coca-Cola. Você só vai fazer aquilo no mundo físico. Porque beber Coca-Cola é uma sensação física. Pense bem, sensação física. Então, para você ter uma ideia da diferença, imagine que está bebendo uma Coca-Cola. É a mesma coisa que beber Coca-Cola? Não. Então, no mundo espiritual, você só pode imaginar que está bebendo. Tá? Porque lá não tem sensações o quê? Físicas. Então, o desejo sexual não é a mesma coisa. Então, essas ligações de posse que nós temos, de atração, é diferente no mundo espiritual. Então, o conceito de propriedade é diferente. O conceito de relacionamento familiar é diferente. Lá existem famílias espirituais. Emmanuel fala sobre a alma gêmea, já ouviram? Né? E quando eles falam, isso não é doutrinário, então a alma gêmea sim. E ele fez questão de manter. Jorge André tem uma teoria que eu acho fantástica, que é a da alma-grupo. Então, grupos foram criados, uma espécie. Então, quando a gente está fora do reino nominal, a experiência de um é a experiência de todos. Então, por exemplo, a colmeia de abelhas. Cada indivíduo faz parte do todo. Então, a experiência de uma abelha é a experiência de todas as abelhas a nível espiritual. Então, à medida que você vai se desenvolvendo, vai passando pelos reinos, você vai acumulando informação. Quando você chega ao reino nominal e se torna independente, a experiência de um é o quê? Só dele. É individual. Porém, vocês têm centenas de milhares de anos comuns. Então, se você encontrar alguém que fez parte do seu início, você vai ter com ele uma identidade que você não teria com nenhum outro. Mesmo que as preferências sejam diferentes. É uma sensação de familiaridade, de pertencer, de completude. Vem do quê? De pessoas que tiveram os mesmos começos. Então, no mundo espiritual, família é isso. Então, o que é uma família espiritual? São ligações que, para o nosso mundo aqui, são inexplicáveis. Que vem do quê? Milênios. É a outra metade da laranja que os gregos falavam, né? Outra, vocês foram separados e uma parte de você se perdeu. Quando você encontra essa parte, é como se fosse o quê? Um encaixe perfeito. Às vezes, os interesses são diferentes, são alienígenas, a pessoa não combina, mas você ama mesmo assim.
E ela ama você mesmo com os defeitos todos. É uma coisa difícil de explicar. O que atrapalha são os vícios. Egoísmo, orgulho, vaidade, essas coisas começam a afetar esse sentimento. Então você ama essa pessoa, mas a sociedade diz que ela não é indicada, então você abandona a sua real em favor de atender outros interesses. E com isso você sofre miseravelmente, entra na roda de encarnações, aquela coisa toda. Então, amor existe? Existe. Amor inexplicável, inesquecível, inquestionável, com tudo isso que tem na vida tem. São esses. As explicações dessas raízes são essas. Então é a colocação de Emmanuel para a alma gêmea, e tem a teoria do Jorge Andréia, né, que vocês encontram no livro Evolução, em que ele fala das almas grupos, das características. É um tema muito interessante. A gente tem um seminário sobre evolução, que são detalhes que ele diz, mas o que tem a ver a evolução com a vida? Essas explicações sobre os laços familiares são muito interessantes, vale a pena lerem sobre evolução. A última pergunta? Quando a senhora José referiu a criança de 4 anos, a mulher que estava conversando com ela, não resolve mais porque atingiu um período. Mas não é uma linha, assim, sabe? É mais ou menos. Mas mesmo depois dessa idade, uma boa oração, uma oração feita de coração mesmo, não ajuda. Olha só, gente, essa conversa que a gente está falando não é doutrinação de tipo, nem nada disso. É como, por exemplo, quando você tem um problema com alguém, um adulto, você pode conversar com ele e resolver as diferenças? Pode. Ele vai entender o que você diz e você vai entender o que ele fala. Tá? Então é uma boa forma de você resolver as diferenças? Sim. Agora, se a sua diferença é com uma criança, como é que você vai explicar para ela determinados problemas? Tá? Então isso que eu estava falando não tem nada a ver com a prece e com a oração. Outra coisa. O passe ajuda? Todas as idades. O amor ajuda? Todas as idades. A oração ajuda? Todas as idades. Isso que eu estava falando não é disso. Tá? Eu estava falando é uma boa conversa para resolver as diferenças que foram criadas. Por coisas que foram ditas, por experiências que foram vividas, pela incompreensão que se criou nos relacionamentos, tá? E que você não percebeu. Então, coisas que você diz aos seus filhos em determinadas idades podem marcá-lo profundamente. A psiquiatria não reconhece a reencarnação, mas ela reconhece os fatores traumáticos que acontecem de 0 a 3 anos. Então se fala a respeito de experiências que você viveu no útero e que afetam o comportamento da pessoa adulta. Fobias que você tem por causa de algo que aconteceu quando você tinha 1 ano e 2 meses. Então, quando você tinha 1 ano e 2 meses, você viveu uma experiência que marca a sua vida até os 70 anos. Com 70 anos você vai fazer terapia e descobre que você sofreu esses anos todinhos por causa de um acontecimento quando você tinha 1 ano e 2 meses. E uma coisa sem sentido. Nossa, eu passei sofrendo esse tempo todo. Então, as coisas que acontecem conosco na infância, a ciência já compreende como fatores traumáticos. O que a gente está explicando é que é mais intenso do que a ciência diz, em vista da mecânica da reencarnação. E que algumas soluções são possíveis se a gente entende essa mecânica. Então, se você não sabia e você tem crianças com menos dessa idade, conversar com elas como você conversaria com um adulto, explicar os seus problemas, tem um efeito muito maior do que se imagina. Então, muitas crianças, se você faz essas experiências, quando elas acordam, elas estão mais calmas, mais tranquilas, elas falam coisas como se tivessem entendido. Muitas, inclusive, mudam de comportamento. Porque quando ela está acordada, você não consegue dialogar, né? Primeiro, muita gente não sabe como falar com a criança pequena. O que eu tenho que falar? Como é que eu tenho que dizer? E pede para a professora ajuda. E bota na mão da professora, para ela para a psicóloga, que não sabe fazer isso. Então, se você não sabe fazer, faça quando está dormindo. E fale claramente que ela entende muito melhor do que quando está acordada. Bom, gente, a gente até avançou do horário. É um tema interessante, vale a pena. O pessoal lê André Luiz, mas prestando atenção nesses detalhes e os significados disso. Enquanto a gente fizer uma leitura de André Luiz, lembra? Década de 30, 40. Então, muita coisa que foi dita ali usava a ciência que a época impedia. Hoje, nós estamos na época da física quântica, universo multidimensional, um monte de possibilidades. Então, o nosso entendimento tem que acompanhar o quê? A
nossa compreensão hoje. Espaço, tempo, dimensão, essas coisas todas que a André Luiz fala, tem que fazer uma releitura com a linguagem atual. Então, pensa bem, em 1930 explicar a reencarnação. Como é que um cara grande cabe num lugar pequenininho? Fica complicado. Então, não diminui o tamanho, não sei o quê. Hoje em dia, é fácil de entender, não tem nada a ver com diminuição do tamanho, tem a ver com dimensões diferentes. Você pode conviver perfeitamente em múltiplas dimensões, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Então, foi um prazer estar com vocês, muita paz, espero que